Esse tipo corre como se sua vida dependesse disso, no meio da noite, sem parar, sem respirar. Totalmente desesperado, suplicando que já tenha se livrado dele, como se o destino tivesse posto à prova. Sem ar, contra a parede, e com apenas uma ideia: se esconder nesse beco, embora o lugar não pareça certo, porque há algo estranho. Tipo, uma vibração que não deixa em paz, como se o lugar estivesse vivo. E então, ao olhar, tudo piora. As paredes estão cobertas de sangue fresco, como se alguém tivesse deixado um banho de vermelho. Cheiro é tão forte que quase o faz vomitar ali mesmo. Tipo, não, isso não está acontecendo. Justo quando começa a processar o desastre, uma sombra enorme com olhos vermelhos e cicatrizes por toda a cara aparece sobre ele, com uma faca pingando. Não há saída, não há dignidade, nada. Ele cai no chão e começa a suplicar, jurando que não sabe absolutamente nada sobre o assunto. Está acabado. O homem já está entregue. Mas de repente, o assassino se vira e o deixa ali, caído, sem explicações, como se fosse lixo. Mal começa a respirar aliviado, um brilho branco o sacode por inteiro. De repente, está de joelhos no meio de sua aula de negócios, com o coração na garganta. E diante dele, o professor, com a mesma cara do assassino, exigindo a entrega final como se fosse um exame de vida ou morte. Desesperado, tenta projetar seu trabalho diante de todos, como se isso fosse salvá-lo. Mas tudo o que aparece é um arquivo com nomes de projetos que nem sequer são reais. Claramente, não avançou um passo. O professor não acha graça à piada, e o ambiente fica mais frio que um freezer. Puxa o grande faca e dá um golpe direto na cabeça, como se fosse um meme de ação para acabar com seu sofrimento, tipo o fim do capítulo cru. Felizmente, tudo foi apenas um pesadelo de nível traumático, causado pelo estresse da faculdade. Não precisa fazer drama e acorda em seu quarto. Cercado de latas de energia, como se fosse um bunker de gamer ainda com o coração a mil, como se tivesse corrido uma maratona mental, entra no chuveiro para tentar apagar o medo do corpo. Embora a água não cure o trauma, pelo menos o lava. Respirar de volta, sem puxar o ar como se fosse a última vez. Oiun percebe que o monstro do seu sonho não era mais do que seu estresse na versão de terror. Entregar um relatório para o professor que mais odeia. Depois de 4 dias sem dormir, limpou seu quarto como se fosse um culto ao trauma. Latas vazias por todos os lados, um cemitério de energia que já não lhe servia. Natal, semestre terminado. Mas a fome não vai de férias, então saiu de sua caverna em busca de algo além de apenas café instantâneo. Se sente como um fantasma. Miserável, sozinho e com a sensação de que ninguém se molestou em verificar se ainda estava vivo. Ao sair para o corredor, nota que a residência está em ruínas, caixas espalhadas, objetos esparsos. Aquele silêncio, que não é silêncio, é o tipo de quietude que arrepia a pele. O lugar está vazio, meio em ruínas, e a energia é tão estranha que até o ar parece dizer corra. Justo quando achava que não podia piorar, escorrega nas escadas como se o destino tivesse dado um empurrão. E aí, sob seus pés, sangue fresco. Não é um erro, não é uma ilusão. É real. E está por toda parte. Ouve grunhidos e batimentos que não são seus, como se algo na escuridão estivesse vivo e se aproximasse. Pânico total. Procura o celular como se fosse um salva-vidas, com as mãos tremendo. Que antes era uma fuga, agora parece o começo de um pesadelo que não vai terminar. O Yun verifica seu celular e a vibe fica estranha. Tem mais de 300 mensagens, todas de pessoas perguntando se ainda está vivo. Claro, o drama é real. Para completar, fica sem sinal nem Wi-Fi em um lugar onde sempre há conexão. Totalmente isolado. Como se o mundo tivesse desaparecido de um segundo para o outro. Entrou em uma loja procurando ajuda, mas o silêncio é tão pesado que até o ar parece parar. Até que vê alguém no fundo, sem pensar, se aproxima. Precisa de ajuda, e já, pior momento. Um grunhido quebra a paz como se o universo dissesse, não agora. Aí, frente a ele, uma cena straight out de um filme de terror que ninguém pediu. Uma garota coberta de sangue, mordendo outra no chão, tipo zumbi. Totalmente cringe, mas sério mesmo. O cara o olha com olhos vermelhos e um sorriso que não é humano, como se estivesse dizendo ficou sem palavras. Ótimo. Oiun finalmente entende. Isso não é um sonho, não é um erro. Está em perigo real, literalmente. Seu corpo congela, como se o cérebro dissesse não. Enquanto o sangue no ar continua sendo o único som, Oiun percebe que,
Se não reagir, está morto, e exatamente quando a garota se lança ao pescoço, o pânico domina. Pega a primeira coisa que está à mão e a lança como um ato de desespero. Mas a coisa não para, só piora. E quando vê que o cara no chão também se levanta. Sem hesitar, entende a regra. Se te morderem, já não estás do lado dos vivos. Aproveita o momento de confusão para correr como se tivesse o diabo atrás. Tentou trancar a porta com vassoura, como se isso fosse parar algo que nem sequer entende enquanto as criaturas se chocam contra o vidro como se fossem zumbis de má qualidade com o coração disparado e o cérebro em modo o que diabos está acontecendo. Sabe que não pode nem respirar em paz se quiser ver o amanhecer, precisa se mexer e sair correndo desse inferno. Oyun chega à área administrativa e, num ato de pura desespero, grita pedindo ajuda se quiser sobreviver. Fazer isso é como acender uma luz no meio de uma caverna de lobos. Em uma sala de trabalho, encontra uma nota que diz: "Não os acorde, mas já foi tarde demais." O barulho que fez já acionou o pior. Uma porta selada com fita começa a ranger, como se algo do lado de fora estivesse prestes a arrebentá-la. Algo com fome está batendo do outro lado. Não vai esperar. Ele deu sua localização exata, com um erro de iniciante. Totalmente cringe. Os infectados quebram o bloqueio como se fosse papel. Oyun sai correndo pelas escadas, e nesse segundo percebe, sua falta de cuidado mandou diretamente para o inferno. Acelera como se fosse que sua vida dependesse disso. Mas o pânico só cresce. E quando percebe, já está no último andar. Não há saída. Não resta espaço, não resta tempo. O cerco está se fechando. Oyun já não aguenta mais, o coração vai explodir. Mas de repente, o pânico dá uma volta de 180. Ali, na escuridão, um homem com machado o espera. Antes que consiga reagir, o desconhecido arrancou a cabeça de um infectado que lhe estava respirando na nuca, como se fosse um meme de ação pura. O salvou no último segundo com uma precisão que até o relógio ficou impressionado. Mais cringe não foi o golpe de faca, mas sim o fato de o cara acenar como se fossem vizinhos de apartamento há anos. Oyun está completamente perdido, sem ideia de quem é esse cara, nem porque agir como se fossem velhos amigos. O chama de Junior, como se fosse seu irmão mais novo, como se o apocalipse não tivesse acontecido. O estranho se apresenta como Young-won-ki, e embora tenha uma cara que chama atenção, a vibe é tão louca que nem o mundo entende. Com piercings e uma vibe que dá medo, para Oyun é um completo desconhecido. O problema já não é fugir de uma horda, agora está preso com um cara que desconhecê-lo, mas que soa perigoso como o inferno. Embora ele não diga nada, o instinto de Oyun grita: algo está muito errado. Young-won o segura contra a parede, com uma pressão que deixa sem ar. Com aquele olhar frio, pergunta se ele tem medo de morrer. Com o machado manchado de sangue na mão, Young-won não precisa falar, a mensagem está clara. Oyun nem consegue respirar. Oyun percebe imediatamente que esse cara está completamente louco, então ativa o modo sobrevivência e finge que finalmente o reconheceu. Pede desculpas por esquecer seu nome, só para acalmar o ambiente e evitar que Young-won o elimine ali mesmo. A atuação dá certo e Young-won abaixa a guarda, mas solta uma ameaça final. Se distrair ou olhar para onde não deve, ele lhe explode a cabeça. Oyun respira aliviado por um segundo, embora saiba que agora é companheiro de um psicopata imprevisível. Young-won explica que os monstros reagem ao som e que precisam se mover antes que a área fique cheia de infectados pelos gritos de Oyun. Cara não tem paciência nem para um segundo, manda que cala de uma vez e já, porque odeia repetir as coisas. No caminho, Oyun se depara com o corpo do diretor da residência. E aí, sem mais, entende que tudo foi por água abaixo. Já não há autoridades, não há regras. Apenas um campus cheio de mortos e um guia que, se não for pior que os monstros, pelo menos transmite a mesma vibra de medo. Oyun começa a processar o quão fodido está a situação. Young-won mata infectados com uma calma que não é normal. Como se já tivesse perdido a conta de quantos humanos eliminou. O garoto está tão tranquilo que transmite uma vibe de medo puro. Oyun percebe, seu resgatador pode ser um psicopata de primeira. A situação fica ainda mais estranha quando Young-won diz a Oyun que não pode matá-lo e, sem mais, exige que ele pegue sua mão para seguir em frente. Um pedido tão cringe que deixa Oyun em choque, mas não há tempo para pensar, porque de repente, um estrondo brutal sacode todo o edifício, como se o mundo inteiro estivesse desabando. Algo enorme vem diretamente em sua direção, e não há tempo para fugir. Sem esperar nem um segundo, Young-won o agarra com força e o arrasta consigo. Põe os pés no chão e começa a correr,
E ali se vê suas mãos cheias de calos. Tipo, já passei por 1000 coisas. Claramente está acostumado à violência. Oh-yun tenta se soltar, reagindo como um reflexo. Tipo, não me solte. Yoongwon corta seu plano no meio, sem nenhuma pausa. Tipo, nem pense nisso. Avisa que, se soltar, ficará para trás e ele não vai contar. Como se fosse um meme de você cuida disso, eu vou. Yoongwon o arrasta com uma força que não combina com sua aparência. Tipo, isso é humano. Deixa sem ar e confirma que esse tipo é uma máquina de violência pura, sem filtro. Ao entrar na sala, Yoongwon solta um comentário do tipo cringe sobre um prêmio que os infectados encontraram, quando de repente, gritos desesperados explodem do outro lado da porta. Oh-yun não pensa 2 vezes e se lança em resgate, por instinto. Sem hesitar nem um segundo, corre em direção ao perigo. Yoongwon o detém com uma frieza que arrepia. Deixa bem claro que aquele cara já está fora de jogo, como comida pronta. E se ficar aí parado, fazendo o idiota por pena? Próximo da lista é você, sem exceções. O cara do outro lado da porta suplica, mas Yoongwon nem se move, como se fosse apenas barulho de fundo. Oh-yun entra em pânico e tentar ligar a humanidade de seu salvador. Claro que não. Neste mundo, empatia não te salva, te mata. Oh-yun tenta fingir que é corajoso, dizendo que prefere correr o risco sozinho. Mas já estava claro desde o começo. E aí, Yoongwon perde a paciência. De uma vez, o derruba no chão com uma força que diz: este não é um herói, é um perigo. A tensão sobe quando Yoongwon o chama pelo nome completo, Oh-yun-jung. O protagonista fica paralisado. Sua mentira não funcionou. E agora, tudo está em jogo. Esse psicopata já sabia exatamente quem era desde o início. Yoongwon o aperta até que ele não consegue respirar, para que fique quieto de uma vez. Solta uma ameaça que te deixa gelado. Se tanto quer morrer, ele mesmo pode fazer isso ali mesmo. Fecha com uma frase que te deixa sem cabeça. Nada vai mudar se ele morrer uma vez. Claro como o cristal, agora Oh-yun é dele. Do lado de fora, os infectados já estão devorando vivo o sobrevivente que Oh-yun queria salvar. Yoongwon nem olha para ele. O obriga a escutar cada grito, cada estalido, como se fosse um áudio de fundo para que entenda de uma vez. Neste lugar, empatia não serve para nada. Tão rápido quanto começou, o barulho da carnificina acaba. O cara se levanta como se nada tivesse acontecido e diz: calmo, já é hora de irmos. Oh-yun está confuso. Um segundo antes não podiam sair e agora já estão caminhando. Yoongwon diz que ele pare de viver no passado e se concentre no agora. Trata de lento, embora Oh-yun tenha boas notas. Tipo, você não vê que o presente está aqui, e você ainda está no passado. Oh-yun tenta argumentar que lá tem camas e água para aguentar. Mas Yoongwon corta a discussão como se fosse algo normal. Não há tempo para raciocinar. Agora. Dá um golpe de merda na fechadura, e pum, tudo se quebra. Deixa bem claro que, se tanto queria ficar ali, melhor convocar os monstros para uma festa de pijama assustadora. Porque aquele abrigo já não tem segurança, nem sequer uma porta decente. Com a porta virada em papéis e a tensão nas nuvens, Oh-yun entende que continuar discutindo é uma missão suicida. Engole em seco, diz desculpe com cara de quem já se entregou, e decide que é muito melhor abaixar a cabeça do que continuar ouvindo as loucuras de um cara que está a um passo de usar o machado contra ele. Yoongwon explica que os monstros são básicos e estão ocupados com o outro sobrevivente, e solta a verdade com uma frieza que não tem nada de humana. Usou como isca, sem arrependimento, sem culpa, nada. Para ele, foi apenas uma transação. Um sacrifício necessário para ganhar tempo. Ponto. Oh-yun percebe que está viajando com um sociopata, e com o pânico subindo ao máximo, pergunta se também o tem guardado apenas para usá-lo como isca, depois jogá-lo fora sem mais. Sente-se como um peso morto, e não entende por que Yoongwon se incomoda em protegê-lo. Yoongwon freia bruscamente e solta uma frase que rompe todo o ar. Oh-yun está proibido de morrer, não importa quantos caiam ao seu redor. Com aquela ordem cravada nas costas, continuam avançando. Pelos corredores escuros, num silêncio tão denso que até o eco ficou sem voz. Oh-yun está completamente perdido, como se a pesadilha nunca fosse acabar. Está perdido em corredores cheios de cadáveres, o ar pesado e o pânico subindo. O cara que o guia só responde com enigmas, como se isso fosse um jogo de merda.
Young-won o detém de repente diante das duchas coletivas. Diz que é o único lugar seguro. Como se isso fizesse sentido. Oh-yoon não entende nada, porque sabe muito bem que essa porta sempre está trancada. O cara ignora as queixas como se nada fosse. Digitou um código secreto no teclado como se fosse a coisa mais normal do mundo. E entrou, calmo, como se fosse dono do lugar. Oh-yoon ficou paralisado. Esse código só era conhecido pelo diretor. Young-won parece cada vez mais estranho, tipo, o que diabos está acontecendo? Ao cruzar a porta, tensão explodiu como uma bomba. Enfrentam-se cara a cara com um grupo de sobreviventes armados. Quase os atacam de susto, sem entender como entraram no abrigo. Mas o pânico não lhes dá tempo secundário para respirar. Oh-yoon tenta vender uma desculpa fácil, dizendo que conseguiram o código por acidente. Mas não combina. Não estão para brincadeiras, e o ar fica tenso. A verdade já não importa. O que importa é se vão viver para contar. A vibra fica tensa quando o líder do grupo começa a questionar como conseguiram dormir como se nada estivesse colapsando ao redor. Claro que não acreditam em nada, e o ar fica mais pesado do que nunca. Young-won não quer falar com ninguém, e sua atitude fria apenas acende ainda mais o fogo com um tipo que quer demonstrar que ele manda. Líder comete o erro do século ao tentar intimidá-lo com um taco. Young-won, que não tem nem um segundo de paciência, crava o machado no pescoço dele antes mesmo que o outro termine de mover o braço. Já dá para imaginar a atmosfera. Passamos de uma conversa para uma execução em menos de um segundo, porque no fim das contas, o negócio não era conversar. Era mostrar quem era o chefe. Ao mascarado não agradou que o cara fosse um mal educado de merda. Oh-yoon precisa se meter rápido, antes que a situação saia de controle. Diz que Young-won está apenas sensível à pressão, como se fosse um drama de série, e consegue que o líder se retrate na hora certa. Quase foi para a cova, mas Oh-yoon o salvou do whip. Depois de quase ver um assassinato, Oh-yoon se faz de calmo e se apresenta como se nada tivesse acontecido. Para sua surpresa, uma garota chamada Dabin o reconhece de um projeto em grupo. Parece que o apocalipse é ainda menor do que pensávamos, porque todos ali são alunos da mesma faculdade. A bomba explode quando Dabin também identifica Young-won como aluno de cerâmica. O tipo letal com o machado não é um agente secreto, mas um aluno de um ano mais velho. Oh-yoon entra em crise ao perceber que seu protetor é apenas um civil comum. Habilidade que nem sequer faz sentido neste mundo. Dabin solta a informação-chave. Essas criaturas quase não enxergam nada. Mas ouvem como se tivessem antenas na cabeça, então o silêncio é a única coisa que os mantém afastados. Oh-yoon percebe que só não foi comido porque teve sorte de dormir sem fazer barulho enquanto o mundo desabava. Oh-yoon ainda não entende porque ninguém conseguiu escapar. Até que Jeon-woo lhe mostra a janela. Vê que o campus é um cemitério cheio de criaturas. Estão ferrados, porque tentar chegar à saída principal é uma missão suicida de meia hora a pé. Clima muda quando Jeon-woo, ao limite do colapso, pergunta se passou pelo mini-mercado do primeiro andar porque sua namorada trabalha lá. Timing péssimo. Pela roupa e pelo lugar. Oh-yoon confirma que a garota infectada que ele trancou para sobreviver era, na verdade, a namorada do garoto. Oh-yoon fica preso em sua própria cabeça, afogando sem culpa pelo que descobriu. Young-won não perde tempo, agarra seu machado e entra em alerta ao ouvir passos pesados do outro lado da porta. Alguém está lá fora, e pelos golpes, não veio para tomar mate, veio para arrombar a porta. Um homem grita desesperado, pedindo para entrar porque diz que está pegando fogo, e o pânico já se sente no ar. Todo o grupo se mobiliza como se fosse uma emergência. Alarmes, tensão, todos no modo o que diabos está acontecendo. Jeon-woo insiste que é um amigo, que abra a porta, mas o ar já não é o mesmo. Yoon-woo o intercepta com um machado, porque no meio desse caos, confiar em ninguém é um erro mortal. Jun-seok entra como se fosse a equipe de resgate, convicto de que tudo está sob controle. Pressiona o garoto com a informação de que sua namorada também poderia estar lá, como se isso fosse uma carta de vitória. Young-won solta uma risada fria, tipo vejam só, quão ingênuos. Oh-yoon percebe que a compaixão dos outros vai acabar com todos, e não é um mau presságio, é uma sentença. Jeon-woo finalmente cede, mas apenas abre uma fresta. Como se estivesse abrindo a porta para algo que já não pode ser detido. Deparando-se com um infectado que lhe salta diretamente no pescoço, sem pensar duas vezes. A armadilha se fecha, mas Young-won reage como um raio e corta o braço de um só golpe antes que o morda, tudo em uma única ação. Jeon fica paralisado ao ver. Mão amputada de seu amigo enquanto Young-won rasga o ar com um portazo.
cortando a atenção como se dissesse: aqui fora já não há mais ninguém que se pareça a humano. Juon-seok explode de raiva com a brutalidade do golpe, mas Young-won o domina em um segundo. Pronto. Se tanto gosta de salvar pessoas, abra você mesma a porta em vez de mandar um novato morrer. Humilhado, sem nada para dizer, o líder só pode se vingar do garoto que chora enquanto Young-won vai lavar o sangue com uma calma que arrepia. Da-bin aproveita o silêncio para interrogar Oh-yeon sobre seu protetor misterioso, obrigando-o a mentir e dizer que são estranhos totais, só para que ele não se sinta como um peso. Young-won acaba pensando que ele também é um fardo. Da-bin solta algo que não faz sentido algum. Young-won era do tipo de garoto que sempre tem boa energia, daqueles que te fazem se sentir bem sem esforço. Mas agora diante dele está um cara frio, distante, nada a ver com a imagem que tinha. Oh-yeon fica com a mente em branco, processando essa mudança de personalidade que não faz sentido algum. Percebeu que a versão normal do seu protetor desapareceu completamente. O ambiente se torna uma merda quando Jun-seok explode em um ataque de nervos porque ficou sem cigarros e sua acompanhante pessoal, Yoo-jin, aparece mais preocupado com sua vício do que com a vida da garota, e isso diz tudo: seu liderança é pura merda egoísta e mau humor. Da-bin não fica calado e lhe diz que foi ele quem obrigou Yoo-jin a sair estando doente. Juon-seok lava as mãos com seu discurso barato. Sentimentos não servem para sobreviver, como se isso o tornasse mais forte. Com isso, a ruptura está completa. Agora todos veem que, para ele, são apenas peças descartadas quando já não servem. Sente o peso dos olhares, mas em vez de assumir responsabilidade, explode. Grita para todos que são uns mimados. Clássico, quando o líder se sente ameaçado, ataca antes de admitir que falhou. Oh-yeon, ao contrário, sabe que é preciso acalmar a situação. Então lhe dá um cigarro que tinha guardado, como se fosse um gesto de paz. Sabe que um tipo assim com abstinência é pura dinamite, então usa o vício para manter um pouco de estabilidade social, para não explodir. Fumando, o cara continua soltando veneno contra os mais jovens, como se fosse sua missão. Oh-yeon tenta acalmá-lo, tentando que não quebre o grupo, embora saiba que estão em uma zona de merda. É um papel desconfortável, mas necessário, para que não se matem uns aos outros, pelo menos ainda. O ambiente fica tão tenso que Juon-seok começa a comparar a situação com um filme de terror, e não é para fazer piada. Soltou a frase tipo, no cinema, e todo mundo congelou. Personagens mais cringe sempre morrem primeiro, e com isso já deixou claro que não tem empatia nem piedade, e já tem na mira os próximos. Seu olhar diz mais que 1000 palavras, já está pensando em quem vai morrer em seguida. Jun-seok continua com seu delírio de regras de sobrevivência e já tem na lista aqueles que vai sacrificar. Oh-yeon o escuta em silêncio, pensando: o melhor para sobreviver é não chamar atenção, não se meter em confusões. Mas de repente, o cara se cansa de fingir e devolve a flecha com um sorriso. Os que morrem primeiro são os idiotas arrogantes. Uma jogada rápida, sem medo, e em um segundo arranca toda a superioridade do líder. Como era de esperar-se, Jun-seok não suporta a verdade e enlouquece. Empurra contra a parede, pronto para dar-lhe uma lição de força. O ambiente fica tenso, e Oh-yeon fica à mercê de um homem que já não tem controle. Está à beira de lhe quebrar o rosto, e o ar se carrega de tensão. Justo quando tudo piora, Young-won aparece das duchas e impede Jun-seok com um único golpe. Protetor o deixa no chão, sem piedade, com uma chuva de socos. Oh-yeon já não manda. E a mudança de poder foi tão brutal que nem teve tempo de reagir. Jun-seok não só perdeu o controle, morreu ali, no chão, com a mesma facilidade que um meme que ninguém segue. E Hong-won termina a surra como se fosse uma piada de mau gosto, com um sorriso de quem acabou de apagar um erro da sua lista de tarefas. Oh-yeon tenta processar o que acabou de ver, mas o cara que o salvou tem aquela frieza que deixa mais gelado que um não me importa no meio de uma tempestade. O ambiente fica tão pesado que até o ar parece dizer: isso não é normal. Então, a marca no pescoço de Young-won não é uma cicatriz qualquer. É uma assinatura, uma sentença. Quase o matou, mas o cara se salvou por um triz. Com aquela atitude de que não se quebra nem com bomba, Young-won termina de destruir um Jun-seok completamente desfeito e sangrento. Exige que ele sorria, tipo para não estragar o clima. Assim, sem mais, fica claro quem está no comando agora. Não me provoque. Essa troca de comando foi uma carnificina total.
Assim como o novo chefe riscou aquele cara da sua lista de tarefas, vocês riscam agora mesmo aquele botão de assinar para não perderem nada. Explodam o botão de curtir para não estragarem o clima e comentem qual outro manhwa querem que eu narre em breve. Até logo!